Hoje nós vamos falar então, o tema é embaixadores, o dia a dia representando Cristo, tá? Devocional 173. O texto que foi escolhido é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 17, e depois do verso 20, para a gente meditar aqui e tentar entender isso daqui, tá? Vamos lá então. Diz assim o verso 14, 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, tá? Bom, o texto ele diz aqui, né? Pois o amor de Cristo, né? O amor que Cristo teve para conosco, nos constrange. A ideia de nos constrange aqui é uma ideia de obriga-nos, né? Pode ser isso, obriga-nos a reconhecer, né? Então, somos constrangidos, somos obrigados a reconhecer, né? Somos levados a reconhecer, tá? E aí vem a outra parte do verso, né? A outra parte do verso que diz, julgando nós isto, né? Quer dizer, levando-nos, forçando-nos, obrigando-nos a reconhecer, né? Digamos, né? Isto, um morreu por todos, logo todos morreram. É uma lógica, né? Cristo morreu por todos, logo todos, porque em Cristo morreu, também morreram. Porque todo aquele que crê em Cristo, ele morre. Mas espera aí, pastor, morre? Morre, no sentido de que ele deixou de ser um homem natural. Ou pelo menos ele deixou de entender as coisas naturalmente, ele deixou de viver guiado pela natureza, pela carne, fica até melhor assim, e ele é guiado agora pelo Espírito Santo. Ele, na verdade, morreu com Cristo. Quando ele creu em Cristo, ele morreu com Cristo, porque ele, né, entregou-se a Cristo. Tá? E isso implica em ter uma nova vida, ser uma nova criatura, viver de maneira diferente, né? Alguém chamou alguém para ir a um baile e ele disse, eu não posso ir ao baile. E ela perguntou, por que você não pode ir ao baile? E ele disse assim, eu não vou ao baile porque eu estou morto. E ela então perguntou, ué, o que é isso? Ficou espantado, assim, eu estou morto para o mundo. Então, no sentido de que nós morremos com Cristo, é porque realmente, né, nós estamos mortos para esse mundo. E ressuscitamos, ressurgimos, né? Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós espiritualmente ressurgimos dentre os mortos, tá? Ressuscitamos dentre os mortos. Por isso que o batismo, no sentido dele, é esse mesmo. Você é mergulhado, né? Mergulhado nas águas. Isso significa morte, significa sepultamento do seu velho homem. E você então, quando sai das águas, você renasce, ressurge, ressuscita espiritualmente em Cristo Jesus. Certo? É basicamente isso, esse é o sentido. Então, é isso que ele está dizendo. Tá? É isso que ele está dizendo. Um morreu por todos. Jesus morreu por todos, né? Logo, todos morreram. Todos morreram os que creram em Cristo. É claro, todos os que creram em Cristo. Quem não crê em Cristo, é claro que ele não recebeu Jesus.
Ele não ressurgiu, não ressuscitou, porque não teve simplesmente, não teve a regeneração na vida dele, né? Porque isso só pode acontecer através do Espírito Santo na vida daquele que reconhece Jesus, que crê em Jesus Cristo. Muito bem, ponto isso, colocado isso, posto isso, então, vamos ao verso 15. O verso 15 diz assim: eu estou em 2 Coríntios, capítulo 5, agora, verso 15, tá bom? Então vamos lá. Ele diz, e ele morreu, claro, Jesus, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É a ideia que eu disse. Somos nova criatura, eu sou nova criatura, você é nova criatura, se você crê em Cristo. Então você não vive para si mesmo. Se eu vivesse para mim mesmo, eu não estaria aqui todas as manhãs. Para que eu ia fazer isso? Qual o objetivo? Eu não ia fazer isso. Não tem, por que eu vou me esforçar tanto? Para quê? Eu me esforço, é um dever meu, e nada que eu faço irá dizer, nada que eu faço irá deixar-me insatisfeito e dizer, eu já fiz o suficiente, porque eu não consigo, sempre quero fazer mais. Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho que agradar a mim mesmo. E não dá para agradar a mim mesmo, certo? Quando você conhece Cristo. Então, por isso diz aqui, os que vivem, olha, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ele não vive mais egoisticamente, de forma materialista, dando, lugar à carne. Ele não faz isso. Os que vivem em Cristo não fazem isso, claro que não fazem, tá? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, nós vivemos para Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Ele, não para nós mesmos. Nós trabalhamos, é verdade. Nós estudamos, é verdade. Tudo nós fazemos, mas fazemos isso e honramos a Deus, e glorificamos a Deus. O nosso foco não está aqui, o nosso foco está lá, está na glória, está no céu. Então isso fica bem claro para os que seguem Jesus Cristo, né? Nosso foco. Bom dia, Mabel aí, bom dia, Maria Grupo, Deus abençoe, né? Minha prima, Deus abençoe. Gente, e é isso aí. Bom, voltando aqui, aliás, continuando aqui no texto, nós vamos ao 16. 16 diz assim: assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, antes nós consideramos não só Cristo, mas demais pessoas, segundo a carne. Nossos julgamentos carnais, nossas análises carnais, de pessoas e de Cristo. Paulo mesmo, ele está falando isso daqui, né? Ele que escreveu a carta aos Coríntios, né? E ele está falando isso daqui, e ele não tinha um entendimento, ele não conhecia Cristo, a não ser segundo a carne. E como ele via Cristo, claro, ele queria mais matar os seguidores de Cristo, destruir os seguidores de Cristo. É isso que realmente Paulo queria fazer antes de conhecer Cristo. Ele conhecia segundo a carne, mas depois não. Depois ele teve o quê? Um esclarecimento. Depois ele teve um entendimento, né, de quem realmente é Cristo, tá? E aí ele mudou as atitudes, o comportamento dele, né? E é isso daí que aconteceu exatamente com Paulo. Paulo foi transformado, Paulo foi mudado,
Ele tinha uma visão carnal, ele tinha uma visão religiosa de Cristo, e aí ele mudou de atitude, porque ele conheceu Jesus. E é isso que Paulo aqui está dizendo. Quando ele conheceu Jesus, a visão dele, o entendimento dele de Cristo mudou, né? E isso deve acontecer com todas as pessoas que antes eram religiosas e depois elas conheceram Cristo. Então agora Paulo tinha uma outra ideia, tinha um outro pensamento, e é isso que ele está dizendo aqui, certo? Vou ler aqui novamente o 16. Assim que nós, daqui por diante, eles, claro, ele está incluindo-se nisso, né? Ninguém conhecemos segundo o que? A carne. E se conhecemos, olha bem, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo, ou seja, o modo mudou, porque conheceu Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus, a nossa visão muda, tá? O nosso entendimento muda, o entendimento de igreja, de Cristo muda, tá? É isso daí, certo? O verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, aí por isso que ele diz, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, quem está em Cristo, claro, não tem como, é uma nova criatura, é uma nova. Tem uma nova geração, uma geração agora espiritual, do Espírito Santo. Então é diferente, tem que ser diferente, não pode ser igual. A pessoa antes não conhecia Jesus, agora passou a conhecer Jesus, diz que creu em Jesus. Ora, claro que ele tem que mudar, claro que a pessoa tem que mudar, não pode continuar vivendo da mesma maneira, do mesmo jeito, não tem como, é impossível. Tá? Então, o que ele está dizendo? Assim, se alguém está em Cristo, tá? Se ele vive com Cristo, né? Pode ser traduzido assim, se alguém é habitado, né? Tem relacionamento com Cristo, é o que? Uma nova criatura, tá? É uma nova criatura. Então, o modo dele agora é diferente, o modo de viver, o modo de agir, vai ser de acordo com Cristo, de acordo com o Espírito Santo de Deus, e não de acordo com a carne, não de acordo com a vontade do mundo. É isso daí, né? E para fechar aqui, ou seja, as coisas antigas passaram, as coisas antigas, tudo que aconteceu lá no passado, quando a pessoa conhece Cristo, passou, né? Qualquer pecado cometido, qualquer erro cometido, passou, porque conheceu Cristo, certo? É isso daí. O verso agora, nós vamos fechar agora com o verso 20, porque o tema do nosso devocional é embaixadores, o dia a dia representando Cristo, tá? Então, olha bem, o verso 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha, todo mundo sabe que um embaixador, ele representa Cristo. Olha, se ele representa Cristo, ele representa a autoridade de Cristo. Deu para entender? A autoridade dele na terra. Olha, se eu sou embaixador de Cristo, se você é embaixador de Cristo, você representa-o. É simples entender. Quando, por exemplo, vamos imaginar, na Alemanha tem o embaixador brasileiro lá. O embaixador brasileiro lá, ele representa o Brasil, tá? E é claro, ele representa o presidente, tá? Ele está representando o presidente. E quando ele fala lá, ele deve falar com a autoridade do presidente da República aqui, porque ele representa o Brasil. Então, se eu sou embaixador de Cristo, eu represento Cristo, eu tenho de Cristo a autoridade para representá-lo aqui. Bom, o verso continua dizendo: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, ou com a autoridade de Cristo, tá? Como se Deus exortasse por nossos intermédios, ou seja, por nosso intermédio, Deus
ele vai trabalhar na vida das pessoas. Nós vamos testemunhar, nós vamos representar Jesus Cristo com a autoridade de Jesus e vamos, claro, lógico, né, gente, falar às pessoas, né? Vamos falar às pessoas com autoridade, como servos de Cristo, como representantes de Cristo. É isso aí, não é tão difícil entender, né? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E agora ele fala, rogamos, né? E como embaixador, nós vamos testemunhar de Cristo, nós vamos representá-lo, nós vamos pregar o Evangelho, e é lógico que nós queremos é que as pessoas reconciliem com Deus, porque as pessoas elas estão afastadas de Deus, porque o pecado de Adão e Eva fez com que as pessoas, todos os seres humanos, todas as pessoas se afastassem de Deus, e agora para aproximá-las de Deus, elas precisam de Cristo Jesus. E a igreja de Deus, a igreja de Cristo, os servos de Cristo, os discípulos de Cristo têm a responsabilidade de levar Cristo às pessoas, de pregar o Evangelho de Cristo às pessoas. Então nós somos embaixadores de Cristo, tá? E nós devemos fazer isso um dia por semana? Ah, não, peraí, eu só vou representar Cristo na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, não. Todo dia, ou só no domingo, quando eu vou, porque tem muita gente que só vai aos domingos à igreja, quando eu for à igreja eu vou representar Cristo. Não, representar Cristo é dia a dia, é todo dia, é diariamente. Se eu estou aqui, eu estou representando Cristo, mas se eu estiver dentro da minha casa, eu estou representando Cristo, tá? Se eu estiver comprando, eu estou representando Cristo. Se eu estiver vendendo, eu estou representando Cristo. Se eu estiver, sei lá, lanchando, eu estou representando Cristo. Tá? Estudando, representando Cristo. Trabalhando, representando Cristo. Eu sou um embaixador e eu não posso falar assim, não, hoje eu não vou representar Cristo, né? Não, eu represento Cristo. Você representa Cristo, você que crê nele e segue-o todo dia, toda hora, né? Relacionando-se com as pessoas, relacionando-se aí na comunidade, né? Você representa Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver que você representa Cristo aqui, tá? Certo? Você é o embaixador dele. Tem autoridade dele, para falar em nome dele, para orar em nome dele, para pregar em nome dele. É isso daí, é tão simples isso, né? Embaixadores, o dia a dia representando Cristo. Nosso devocional aí é 173, certinho? Agora eu vou ler aqui, porque todo mundo sabe aí que está acompanhando, né? Quem acompanha sabe. Eu leio um texto que eu escrevo todas as manhãs aí para esse momento, né? Então vamos lá, então, nesse texto que eu escrevi, certinho? Devocional 173, Embaixadores, o dia a dia representando Cristo. Falamos que somos cristãos, e isso, naturalmente, implica em viver de acordo com Cristo, com os seus ensinos, e lógico, aplicá-los no nosso viver diário. Ou seja, eu represento Cristo, então eu devo ensinar sobre ele e viver isso diariamente. É difícil viver Jesus diariamente, não é verdade? É difícil viver Jesus estudando, trabalhando, viver Jesus na família. É muito difícil às vezes, não é verdade? Mas é isso que eu preciso fazer, é isso que você precisa fazer como embaixador dele, tá? Bom, e esse é o grande problema, isto é, viver Cristo dia a dia. É fácil vivê-lo nos templos, né? Nas reuniões eclesiásticas, é fácil vivê-lo, mas vivê-lo no dia a dia, negociando, né? Relacionando-se com os vizinhos, relacionando-se em casa, com a família ali, relacionando-se lá no local de estudo. É muito complicado, né? Mas é exatamente isso que temos que viver, né? Que fazer, né? Bom, é isso aí. Seremos apenas teóricos do Evangelho e não praticantes,
se no dia a dia negligenciarmos o ensino do nosso mestre, do nosso Senhor, do nosso Rei. Ele é tudo isso, né? Mestre, Senhor e Rei. Jesus Cristo. Bom, aplicar é pôr em prática o que Cristo ensinou. Quer dizer, aplicar é isso, né? E isso significa também fazer o dia a dia o que potencialmente Cristo faria se estivesse em nosso lugar junto aos homens, entendeu? E isso é complicado, fazer o que Cristo faria, falar o que Cristo falaria, etc., né? Especialmente em resoluções de problemas, né? Quando nós vamos resolver um problema, meu Deus, como é difícil, meu Deus, fazer o que Cristo faria. Como é difícil falar como Cristo falaria. Geralmente nós perdemos a cabeça, geralmente nós, meu Deus, nós falamos coisas que não devíamos, etc, etc, né, gente? Infelizmente, não conseguimos, né, agir como Cristo agiria. É lamentável, mas como embaixadores deveríamos agir, tá? Deveríamos, né? Afinal, somos representantes dele na terra. Bom, o fato é que alguns não lembram e muito menos oram nos momentos de crise, de conflitos. Gente, é verdade isso. Nem lembra de Cristo nos momentos de conflitos e crise. Nem lembra. Né? E muito menos orar. Né? E quando ora aquela oração tipo assim: Jesus, entende aqui o que eu estou entendendo? Vê se me compreende, vê se eu estou certo, não abre a mente para entender realmente o que Deus quer, o que realmente é vontade de Deus, né? Quer que Jesus entenda ele, quer que Jesus o compreenda e quer que Jesus concorde com ele, concorde comigo aí. Infelizmente tem muito isso, né? Então o fato é que alguns não lembram e muito menos oram, e quando oram do jeito que eu falei, né? Nos momentos de crise, de conflitos, contam o melhor, reclamam para todas as pessoas, menos para o Senhor, que conhece tudo e pode nos ajudar nas resoluções dos nossos conflitos, dos nossos dilemas, né? Contam para todo mundo, conta para A, B, C, conta do jeito dele, dela, né? Mas não conta para Jesus, não abre um jogo para Jesus, o que está rolando, o que está acontecendo, né? Infelizmente. Então, como embaixador de Cristo, ele acaba tendo um péssimo entendimento das coisas e um péssimo entendimento das pessoas, né? E aí não dá certo, não vai funcionar, né? Não vai ser um bom representante de Cristo, porque simplesmente ele não está vivendo de acordo com Cristo, não está orando como deveria orar, etc, etc. Bom, o fato é que já existem tantos e eu não quero ser apenas mais um teórico do Evangelho. O teórico é aquela pessoa que tem na cabeça a palavra de Deus, tem na mente, entendeu? Na mente, no intelecto, os textos bíblicos, mas não consegue viver aquilo, não consegue entender profundamente aquilo, certo? Sem fazer de fato a vontade de Deus, né? Teoricamente ele sabe, mas não consegue praticar a vontade de Deus. Então, como embaixador de Cristo na terra, preciso pregar o Evangelho e viver de acordo com a vontade do Senhor todo dia, o dia todo, dia a dia. Vou repetir isso daqui para fechar, tá? Então, como embaixador de Cristo na terra, precisamos pregar o Evangelho e viver de acordo com a vontade do Senhor todo dia, o dia todo, dia a dia. É isso, fechou, tá? Como embaixador, como representante de Cristo na terra. Você é embaixador de Cristo? É isso daí. O tema hoje então foi embaixadores, o dia a dia representando Cristo. Valeu? Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem se ela abençoa a sua vida. Compartilhe, divulgue a mensagem se ela abençoa a sua vida, tá? Porque como embaixador, vamos representá-lo, vamos testemunhar dele e vamos divulgar a palavra dele, tá certo?
É isso aí que devemos fazer, tá? Então compartilhe. Se assim, queridos, quero convidá-los para domingo agora, se Deus assim permitir. Domingo agora, se Deus assim permitir. Estaremos lá no templo da primeira igreja batista em São João do Paraíso, comemorando os 77 anos da igreja, tá? Bom, mas vivemos um período de pandemia, eu sei, vivemos um momento de pandemia, sim, mas lá tem os bancos separados, nós também temos um pátio lá anexo ao templo, com bom tamanho, então nós temos como atender um número considerável de pessoas lá, tá bom? Mas fica aí o convite, agora domingo nós vamos comemorar. Pastor Silvio Martins estará lá com a sua família, cantando, louvando a Deus. A família toda louva a Deus, né? Eles estarão conosco lá, a esposa, filhos e tal lá, tá? Se Deus quiser, em nome de Jesus, tá certo? Então tá aí, tá convidado. Domingo agora comemora-se 77 anos da primeira igreja batista em São João do Paraíso. Bom, vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Queremos agradecê-lo. Tu és bondoso, maravilhoso, Senhor. Realmente nós queremos dizer que desejamos viver nessa terra como embaixadores de Cristo. Queremos representá-lo aqui realmente, Senhor, com sinceridade, genuinamente. Ó Deus, queremos representá-lo de fato. Queremos pregar o Evangelho, anunciar Jesus. Abençoa-nos, abençoe cada irmão, cada irmã, que todos sejamos embaixadores de Cristo, verdadeiros, sinceros, ó Deus, e podemos fazer isso dignamente, porque o nosso Deus é digno, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é digno. Ó Deus, conceda-nos a graça e a orientação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, eu te peço, a vida de cada irmão, de cada irmã que assistiu essa live, ou então assistirá depois no vídeo gravado, no canal, que sejam abençoados em nome de Jesus. Deus, estenda a tua mão poderosa para abençoar cada um. Deus, obrigado pela vida da primeira igreja batista de São João do Paraíso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Obrigado porque eu faço parte dessa história há 15 anos. E eu quero louvá-lo, engrandecê-lo, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus, obrigado. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo, em nome de Jesus. Abençoe o nosso Brasil, em nome de Cristo. Amém e amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, os irmãos conosco aí, né? Rosângela, Maria, Grupo, já falei, Madalena Menezes, Deus abençoe grandemente todos os irmãos conosco aí, tá? Mabel, Deus abençoe todo mundo, tá? Grande abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus, tá? Bom dia.